Para mim é um motivo de muita alegria estar no templo do Senhor. Eu sempre falo que o meu coração ele fica em júbilo quando estou aqui no templo do Senhor. Eu queria dizer para você que essa palavra que nós estaremos estudando nessa manhã, eu achei ela muito atualizada. Eu achei essa palavra que veio assim completamente ao nosso encontro. É uma palavra que está descrita no segundo livro da Bíblia, no livro de Êxodo, no capítulo 14. E uma das coisas que me chamou a atenção, e se eu puder intitular essa mensagem, é o tempo do agir de Deus. Por que eu estou dizendo o tempo do agir de Deus? É porque o Senhor, Ele fala que a sua palavra ela é renovada para nós a todos os dias. A sua misericórdia foi renovada a cada dia para nós. E essa palavra, irmãos, descrita há muitos anos atrás. Esse fato aconteceu há muitos anos atrás. Mas é um fato que Ele vai falar na atualidade conosco. Eu queria que você, nesta manhã, assentado como você está, nós já tivemos a leitura aqui do texto sagrado. Eu quero ler apenas um versículo que está um pouquinho fora do texto, mas é no mesmo capítulo. Eu quero ler o versículo 19 do capítulo 14, do livro de Êxodo. A seguir, o anjo de Deus, que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se, colocou-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás. O tema dessa lição é um tema que fala de um momento de caos. É um tempo que Deus descreve para nós. Ele colocou um escritor para poder falar de um momento de muita dificuldade na vida do povo de Israel. E não dá para ministrar a palavra do Senhor sem olhar o histórico do que o Senhor tem na sua palavra e o histórico do que Ele coloca para nós vivermos na nossa vida atualmente. Nesse caos que todos os continentes estão vivendo, ele é semelhante a um caos que o povo de Israel naquela época vivia. Nós começamos, quando a gente começa a verificar o que está escrito no livro de Êxodo, a gente nota que é um desfecho de um momento de muita harmonia, de muita prosperidade, mas é um desfecho onde Deus encerra uma autoridade ali no Egito, colocada por Deus. Nós notamos no princípio do Êxodo que Deus coloca, que faz uma narrativa da morte de José. Nós vemos uma descrição no princípio do Êxodo que 70 pessoas da família de Jacó entraram ali no Egito. Nós vemos também no passar dos relatos das suas sagradas escrituras, nós vemos que o povo de Israel, pela bênção do Senhor, pela misericórdia do Senhor, a cada dia eles iam sendo abençoados, eles iam sendo multiplicados, eles iam sendo fortalecidos. Apesar do próprio rei achar que o povo de Israel era muito forte, o povo de Israel se submetia à escravidão. Isso tudo era propósito do Senhor. Eu queria que você prestasse atenção. Existem momentos que você se deixa se levar por pensamentos malignos, que você não tem força. Mas eu gostaria que você lembrasse que a alegria do cristão, ela está no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Eu gostaria que você lembrasse que mesmo diante de caos, mesmo diante da angústia, mesmo diante das aflições, mesmo diante as perdas de pessoas que nós temos verificado na face da terra, a gente tem visto pessoas com saúde, pessoas jovens, crianças, adolescentes, pessoas com toda a plenitude de força de vida, se tombando. Mas nós temos visto também a mão do Senhor, como está sendo dito aqui,
A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás. Eu queria dizer para você, nesse tempo que o Senhor está dizendo aqui, sobre o Mar Vermelho, dentro daquele caos, aonde o povo de Deus olha para trás e começa a ver o exército de Faraó vindo para cima deles. Irmãos, não era brincadeira não. O exército de Faraó, ele está descrito aqui no verso 7. Então Faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com oficial no comando. Mas isso tudo era propósito do Senhor. Deus tinha endurecido o coração daquele rei, daquele Faraó. Irmãos, vocês não têm noção. A gente só começa a entender a magnitude do que era um Faraó quando a gente começa a aprofundar na Escritura. Aqueles homens, eles se sentiam Deus, eles se sentiam as autoridades supremas, eles se sentiam ser filhos dos Deus Horus, que eram uma das entidades satânicas que eles adoravam naquela ocasião. Aquele povo do Egito era um povo que eles tinham mais do que um monte de deuses. E a escravidão com que aquele povo colocou o povo de Israel para ser escravo. Eles humilhavam o povo do Senhor. Eles humilhavam o povo do Senhor dia e noite. Irmãos, não tinha descanso. Será que tem alguma semelhança com o que a TV quer fazer na tua mente hoje? Ela não te dá descanso de paz. Mas no meio dessa crise, eu vim te dizer, tem um Deus zeloso sobre as nossas vidas. Irmãos, se o ataque vier na frente, ele se põe na tua frente. Se o ataque vier atrás de você, ele se põe atrás de você. Irmão, em tempo de crise, que é tempo de você se humilhar na presença de Deus e ver o seu grande escape, e ver o seu grande poderio, o seu grande amor, o seu grande zelo por sua vida. Eu tenho meditado ultimamente como Deus é a melhor companhia que nós precisamos nesse momento. Como Deus é fiel, como Deus cuida no meio de uma crise. Irmãos, eu trabalho na área financeira. A agência que eu trabalho tem 41 funcionários comigo. Eu tenho trabalhado no dia a dia com menos de 20 pessoas. Eu tenho visto o milagre de Deus com essas 20 que estão no ambiente de trabalho, produzindo mais do que com 41. O que é isso, irmão? Isso é provisão. Isso é cuidado. Isso é confiança. Isso é eu chegar diante da presença do Senhor e falar: Jesus, tu me colocaste nesse lugar para liderar. Eu preciso liderar um povo. Irmãos, Moisés foi levantado, irmãos. Deus brinca com a humanidade. Moisés foi levantado aos 3 anos de idade. A sua mãe teve que colocar ele num cesto de junco, betumado por piche. Colocou lá no rio Nilo. Esse rio Nilo, irmãos, tinha todas as possibilidades de Moisés ser morto naquele rio. Irmãos, não esqueça, irmãos. O Covid está submisso às mãos do Senhor. Irmão, não tenha medo, irmão. A palavra que eu venho dizer para você, tem escape na pandemia. Tem cuidado de Deus na crise. Tem cuidado de Deus para a tua casa, para a tua família, para os teus parentes, meus irmãos. Irmãos, não é tempo de ficar olhando para trás. Deus não quer que você fique olhando para trás. Irmãos, tem um mar vermelho na sua frente. O Senhor está falando: marche, 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 avante, irmãos. Não retroceda nem 1 milímetro nessa caminhada espiritual. É tempo, irmãos, de você enxergar cuidado de Deus. É tempo de você enxergar que Deus sempre levanta a sua mão para nos socorrer. Irmão, você acha que com esse exército aqui, com esse exército poderoso, com o povo de Israel que não tinha nem arma, irmão,
Escravo tem arma, irmão. Mas escravo que se submete à presença de Deus tem um Deus. Tem o Senhor dos exércitos. Irmãos, eu acho maravilhoso, irmãos. Eu vou tentar achar aqui de forma rápida. Eu acho maravilhoso esse versículo que eu li ontem, também no livro de Êxodo. Então subiu no trono o rei do Egito, um novo rei que nada sabia de José. Veja, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos no caso de guerra. E ali aos nossos inimigos. Irmãos, o Egito tinha inimigo. Só que ele não sabia, irmãos, que o maior poder estava contra aquele rei. Israel não precisava aliar potências nenhuma daquela época. Israel precisava simplesmente ligar uma atitude que, quando eu estava estudando essa lição, pastor Carlos, foi como se fosse uma chave ligando um motor. Qual é o tempo do agir de Deus? O tempo do agir de Deus é quando a igreja começa a clamar pelo teu nome. Irmãos, eu estou notando as pessoas que têm conversado comigo. Eu converso com muita gente riquíssima dessa cidade. Pessoas com medo, irmãos. Seus patrimônios não valem nada. Estão com medo de perder. Irmãos, eu tenho dito a eles, eu estou em perfeita paz. Eu estou em perfeita paz. Irmãos, eu faço uso daquele que é o meu abrigo, daquele que é o meu refúgio, daquele que é a minha fortaleza, daquele que é o meu socorro em tempo de adversidade. Eu faço uso do escape que Ele colocou para nós nesse tempo de dificuldade. Eu faço uso da tua paz, eu faço uso do teu poder. Irmãos, será que não está na hora da igreja começar a marchar, irmãos? Será que não está na hora de você prestar atenção do que a liderança do pastor Salmo tem dito para a sua igreja? Será que não está na hora de nós clamarmos o nome de Jesus por restauração? Eu tenho visto na boca de vários humanos, de vários seres humanos falando, vai haver um tempo de avivamento. Irmãos, busca esse avivamento então, irmão. Não deixa para o futuro, não. Não deixa para o momento quando os governantes falar assim, está tudo aberto, pode entrar na igreja. Irmão, para com isso, irmão. O Senhor está esperando a sua igreja clamar. O Senhor está esperando a sua igreja se confrontar, irmãos. Nós temos visto uma Suprema Corte do país completamente querendo destruir os princípios e os valores. Mas, irmãos, será que não é tempo de nós começarmos a clamar e falar, Deus, traga a sua libertação para a nossa vida. Traga a sua libertação para a nossa nação. Senhor, entra com salvação na vida dos meus filhos. Entra com cura na minha casa, Senhor. Irmãos, será que não chegou o momento de nós pararmos com esse sofrimento, essa angústia, esse peso? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados. Irmãos, se debruça na presença do Senhor. Ali tem descanso, querido. Ali tem paz para a tua casa. Para de sofrimento, meu querido. Irmão, convida o máximo que você puder nessa última hora para ouvir sobre Jesus, para andar com Jesus, para adorar a presença de Jesus, para poder verificar as promessas que Jesus tem para ele. O mar vermelho que está na sua frente, querido, é simplesmente para você tocar. Haja espiritualmente e vença esse momento. Haja espiritualmente e veja a magnitude do poder do Senhor sobre a sua vida. Irmãos, não perca a adoração nesse tempo de escravidão, irmãos. Não perca a adoração. Irmãos, será que não é momento que alguns aproveitaram para não estar na casa do Senhor? Alguns que já queriam um pouquinho, uma desculpa para poder sair da presença do Senhor. Ah, eu não vou lá não, eu estou com medo. A Bíblia fala que quem tem medo não é aperfeiçoado no amor.
Irmãos, é a hora de nós virmos para a igreja, cultuar, adorar, exaltar a Ele que merece toda a honra, toda a glória. Ele merece toda a honra, toda a glória, igreja. É tempo, irmãos, é tempo de nós debruçarmos, é tempo de nós vivermos na presença de um Deus santo, de um Deus forte. Eu fiquei prestando atenção de forma simples, pastor Roberto. Às vezes eu estou estudando lá em casa, às vezes eu falo assim, Jesus, me detalhe um pouco mais do eu sou. Ontem eu estava com isso no meu coração. Quando Deus começa a falar com Moisés, Moisés fala, quem sou eu? Deus responde ao contrário, eu sou, você não é nada não. Você não vai na sua confiança não, você vai no meu nome. Eu vou revelar o meu nome para esse povo. Eu estou revelando o meu afeto para esse povo. Eu estou revelando o meu cuidado, o meu carinho com esse povo. Moisés vai lá e fala para eles, encoraja eles que eu vou pôr fim. Irmão, você acha que essa escravidão aconteceu por acaso? Estuda Gênesis 15. Em Gênesis 15, irmãos, quando Abraão está falando com Deus, Deus, eu não tenho nenhum filho até hoje. Será que outra pessoa vai ser herdeiro de tudo que eu possuo? Deus fala, não, você vai ter um filho. Mas naquele mesmo contexto daquela história, irmãos, em Gênesis 15, não esquece não, o Senhor já avisa que a sua descendência iria morar em terra estranha e ela seria escrava por 400 anos. Quem foi pego de surpresa com o Covid? Só o mundo. Irmãos, Deus libertou Israel do Egito com atos poderosos de juízo. Eu enxergo que esse momento é tempo de misericórdia. Eu enxergo que esse momento é momento da igreja parar de ter medo de morrer. Irmãos, o morrer para nós é lucro, irmãos. O morrer para nós vamos habitar nas mansões celestiais. Irmãos, eu pedi a autoridade de Deus para falar contigo nessa manhã. Igreja não pode ter medo de morte, irmãos. A morte é um detalhe na nossa vida, irmãos. Nós temos uma vida eterna após a morte. Nós temos um Deus que Ele próprio ressuscitou o seu Filho amado Jesus Cristo. E Ele irá nos ressuscitar naquele último dia, amados. Irmãos, você está amando o que desse mundo? Você está colocando as suas coisas materiais que você conquistou na frente da presença do Senhor? A palavra de Deus ensina, amarás o Senhor teu Deus com todas as suas forças. Para de olhar para a crise. É um tempo de refrigério, irmãos. É um tempo que o Senhor está prontinho para atender. É um tempo que o Senhor, Ele vem dar um fio de esperança para nós. Eu imagino que para o povo do Egito naquela ocasião, quando eles ficaram sabendo, quando eles viram os atos que Moisés tinha praticado ali com aquela vara na frente deles, eu imagino que aquele povo falou, chegou a nossa vez. E é com esse mesmo fio de esperança que eu venho dizer, igreja do Senhor, desperta. Levanta, igreja. É tempo de buscar a face do Senhor. É tempo de se refrigerar nas suas promessas. É tempo, irmão, de você se dedicar na leitura da palavra, se fortalecer, sair para trabalhar. Eu tenho uma proteção do Senhor ao meu lado. Ainda que eu ando pelo vale da sombra da morte, eu tenho uma companhia. Ontem à noite, na hora que eu estava orando, eu senti como se houvesse uma mão de Deus segurando comigo, como se fosse uma mão falando comigo. Você não tem mão para pegar? Segura na mão de Deus, querido. Na mão de Deus não tem contágio de doença. Na mão de Deus tem contágio de cura. Quando ele entra lá na casa da sogra de Pedro, ele toca na sogra de Pedro e ela é completamente restaurada. Não anda com solidão não, querido. Não anda com solidão não. Para de bobagem. Vá para a presença desse Deus maravilhoso. Vá para a presença de Deus, queridos.
Vá para a presença de Deus adorar, buscar a face, clamar por tua misericórdia. Chega diante de dele. Jesus, nós não prestamos, mas tu presta. Tu és um Deus real, tu és um Deus maravilhoso. Dentro desse fio de esperança que essa lição falou para o povo de Egito, tem um fio de esperança nessa manhã falando contigo. Tem um refrigério que Deus está colocando aqui, meus queridos amados. O Senhor veio trazer a paz dele sobre os seus corações. O Senhor veio trazer a paz sobre as suas vidas, sobre as suas famílias. Irmãos, levanta, ora para os seus vizinhos, ora para os seus parentes, intercede, irmãos. É papel da igreja orar, irmãos. É papel da igreja confiar no poderio do Senhor dos Exércitos. Não é papel de se fraquejar, não. O nosso inimigo olha para nós e vê que a gente está muito numeroso, que a gente está muito forte. Então levanta, vamos largar essa escravidão. Levanta, é momento de restauração, é momento de vida no altar. É momento de nós buscarmos a face do Senhor, clamarmos com Ele dia e noite. Você está dirigindo o carro, clame ao Senhor. Você vai almoçar, adore o Senhor, a provisão veio dEle, não veio do seu trabalho. E para você que está sem trabalho, descansa no Senhor, agrada-te dEle, porque Ele vai conceder o desejo do seu coração. Irmãos, o caminho da promessa não é o caminho de você conquistar a bênção primeiro, não. O caminho da promessa é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e demais coisas vos serão acrescentadas. Esse é o caminho da prosperidade. Busque esse caminho. Amados, eu tenho notado, talvez a apatia do povo cristão. Eu estou cansado. Eu estou sobrecarregado. Eu estou com muito sofrimento, muita luta. Ei, irmãos, se o Senhor às vezes não colocar a luta na nossa vida, Jesus, tem misericórdia. Quantas vezes você foi próspero no seu trabalho e você não teve a coragem de demonstrar fidelidade no altar através das ofertas dos dízimos? Quantas vezes o Senhor te prosperou em caminhos e você esqueceu da face do Senhor? Eu não estou te acusando porque eu estou pregando para mim. Eu já fiz isso. É tempo, irmãos, de nós buscarmos os filhos pródigos que estão nesse caminho. Convidá-los para vir conosco nessa caminhada do Mar Vermelho. É tempo de nós liderarmos. É tempo de nós buscarmos as pessoas da nossa família e falar: você não está enxergando? Irmãos, os ricos estão no mesmo lugar que nós. Os pobres estão no mesmo lugar que nós, queridos amados. O Senhor nos tem castigado. O Senhor tem nos colocado em pé de igualdade, amados. Acorda, irmãos. Acorda. Vamos atravessar esse Mar Vermelho, porque depois do Mar Vermelho tem a terra prometida. Depois do Mar Vermelho tem a terra que mana leite e mel para as nossas vidas. Depois do Mar Vermelho tem a água da vida. Depois do Mar Vermelho tem o Senhor dos Exércitos. Depois do Mar Vermelho tem todas as coisas que o ser humano precisa. Depois do Mar Vermelho tem a nossa paz tão sonhada. Depois do Mar Vermelho acaba a escravidão. Depois do Mar Vermelho vem a libertação. Depois do Mar Vermelho vem o resgate. É tempo, irmãos. É tempo. Eu fico notando, irmãos, uma igreja tão bonita como a nossa. Tantos membros não vêm na casa do Senhor. Irmãos, o que está acontecendo? O que está acontecendo, irmãos? Você acha que vai ficar só nessa coronavírus, irmãos? Há poucos dias atrás o Senhor mandou uma forte
chuva em Santa Catarina. Há poucos dias ele mandou, eu não me lembro se é no Maranhão, uma chuva violentíssima também. A natureza está falando conosco, amados. A natureza está falando conosco. Irmãos, a vida de Israel, irmãos. Quantos reis humilharam o povo do Senhor? Quantos reis mataram famílias do Senhor? Vocês acham que isso vai ficar impune, irmãos? Não vai ficar impune, irmãos. A coisa mais gloriosa que tem, que eu estava prestando atenção nessa lição, Deus vê o nosso sofrimento. Mas a mola propulsora que o Espírito Santo falou comigo, Ele vê, Ele nunca esqueceu de ver. Mas a mola propulsora da libertação parte do clamor. Irmãos, tem hora que eu estou lá em casa, eu falo, meus filhos, para com esse celular, filhos. Pega a Bíblia, vai ler a Bíblia. O papai tem dado exemplo. O papai tem lido a Bíblia. Eu fico preocupado, irmãos. Eu não posso perder a minha casa. Igreja, nós não podemos perder vocês, igreja. Irmãos, você acha o Mar Vermelho bonito, irmãos? Eu fico imaginando coisa gloriosa. Coisa gloriosa. Mas a morte do meu Senhor Jesus na cruz foi muito mais gloriosa. Ele foi lá, ele arrancou a chave da morte, ele tomou a chave da morte, ele arrebentou com tudo que tinha lá. Irmãos, esse Jesus que tem sido escrachado, tem sido colocado em situações de brincadeira, ele existe, irmãos. Ele reina eternamente. A Ele toda a honra, toda a tua glória, a Ele todo louvor, a Ele todo domínio, a Ele é quem restaura, Ele é quem liberta, irmãos. É Ele quem vai te dar livramento na tua casa, é Ele que vai colocar a tua angústia em tempo final, é Ele que vai te restaurar, é Ele que vai te libertar, que vai trazer seus filhos que estão afastados do caminho do Senhor, é Ele. Clama a Ele, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Clama, irmãos. Não fica com sofrimento na cabeça, não. Ah, porque eu estou sofrendo demais. O povo de Deus ficava sofrendo demais, mas teve um momento que o povo acordou para clamar. Deus falou, agora eu vou atender. Eu vou atender. Irmão, você acha que foi Moisés que livrou o povo do Egito? A palavra do Senhor fala que Deus, eu desci para libertar o meu povo. Ele simplesmente usou o instrumento. Moisés foi o instrumento. Moisés foi aquele que respondeu, quem sou eu? Ele respondeu, você não é nada, mas eu sou o que sou. Mas você vai, eu te dou a minha autoridade. Irmãos, você tem noção do que é ter a autoridade de Deus? Eu te dou a minha autoridade para ordenar a Faraó, libertar o meu povo. Irmãos, um homem sem nada nas mãos, uma vara. Uma vara. E nós vimos o tamanho do exército inimigo do Egito aqui, ó. Ei, irmãos, é nessa libertação que eu quero te falar. É sobre esse Deus que eu quero pregar. É sobre esse Deus que eu quero ministrar. Irmãos, é uma escola dominical, é uma escola de aprendizado, mas eu quero dizer, deixa as marcas dessa dor. Não esqueça dela, não. Mas volta para Jesus. Volta para adorar. Volta para clamar. Volta para se refrigerar. Tem um libertador à sua disposição.
E esse libertador, ele não é como Moisés, que teve que ter sido salvo pela misericórdia de Deus. Não, esse libertador, ele abandonou a sua glória. Ele veio viver aqui na terra, ele viveu por 33 anos aqui na terra. Ele não pecou, ele entregou a sua vida por ti, por nós. Ele entregou a sua vida por nós. Ele morreu por nós. Irmãos, eu fico olhando para mim. Eu que vos falo. Irmãos, eu tenho vergonha porque eu sou pecador, irmãos. Eu não sou melhor do que você, não. Mas eu me apresso a buscar a misericórdia de Deus. Eu tenho aprendido com Davi, na hora que eu peco, na hora que eu fico assim constrangido, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu fico imaginando, se não fosse a graça de Deus, eu já tinha sido destruído. Eu já tinha sido derrotado. E se não fosse a graça de Deus, irmãos, tem gente que pensa que a graça é só no Novo Testamento. A graça de Deus está aqui, irmãos, ó. O velho inteiro. Ela está sendo descrita, ela está sendo desenhada para nós o tempo inteiro. Irmão, você sabe por quê? Desculpa. Você sabe por quê que você está com medo? É porque você não está conhecendo essas promessas aqui, ó. Caminha tranquilo, caminha leve, saia para trabalhar, saia com liberdade. Irmãos, existirá a Covid ao nosso lado, poderá até às vezes existir na minha vida, mas eu tenho afirmado à igreja, se ele vier para a minha vida, eu sei que o meu Redentor vive. Se ele não me manter vivo, eu sei que eu vou morar com ele, eu vou habitar com ele. E eu anseio habitar com ele. Eu anseio morar com ele. As coisas desse mundo não têm valor para mim. Apesar de que o Senhor tem me prosperado, e eu amo a prosperidade que Ele tem colocado comigo, mas eu adoro o meu Deus. Eu não desprezo as coisas que o Senhor me concedeu. Irmãos, eu vou falar um pouquinho do Faraó. A Bíblia fala que Deus obstinou o seu coração. Eu tenho pedido misericórdia do Senhor. Senhor, não obstina o meu coração. Eu quero entrar na glória do Senhor. Porque muitas das vezes a frieza vem e permanece no coração dos seres humanos. Irmãos, eu vou falar um fato que aconteceu que no dia que eu vi eu chorei. Tem um condomínio aqui em Goiânia que alguém colocou a música do Fernandinho, porque ele vive no princípio da pandemia. Aquilo foi algo profundo. Eu falei, agora o Senhor vai atender. Um condomínio de muitos apartamentos aqui em Goiânia. Mas milhares de pessoas moram ali naquele lugar. Só que o povo acostumou com a pandemia. Nós arrumamos uma máscara para usar. Nós estamos de luva, irmãos. Irmãos, que incômodo é isso aqui. Falta de liberdade, irmãos. Nós estamos escravizados, irmãos. Será que não é hora de despertar a igreja para clamar? Será que não é hora de falar, Jesus, abrevia o tempo desse juízo? Abrevia o tempo, Senhor, restaura as nossas vidas, restaura os nossos governantes. Senhor, eu sei que Tu obstinaste o coração de Faraó naquela época. Senhor, liberta o Teu povo, liberta o Teu povo, liberta a Tua igreja, fortalece a Tua igreja. Irmãos, será que não é hora de nós começarmos a orar por esses governantes que estão por aí, irmãos? Que estão achando que as pessoas não precisam trabalhar. Como é que vai manter as suas casas? Não tem como fabricar dinheiro eternamente. Irmãos, vocês vão acostumar com praga. Foram 10 pragas no Egito, irmãos. Foram 10 pragas no Egito. Eu fico imaginando, pastor, eu estava estudando ontem à noite, e hoje de manhã, o Espírito Santo falando comigo. Quem era o Egito? Para quem não conhece um pouquinho da história, foi um dos maiores impérios da face da terra. Ele dominava tudo naquela época. As riquezas estavam profundamente
depositadas nos celeiros do Egito. Irmãos, Deus manda 10 pragas. Você imagina, irmãos, a praga do sangue nas águas. Foram 7 dias aquele período. Até as águas armazenadas em vasilhas de madeira se tornarem sangue. Você pode viver sem água, querido? Covid é pequenininho. Pragas de gafanhotos, pragas de piolhos, pragas de moscas, pragas de rãs. Ah, você não vai ceder não? Eu estou te divertindo, Faraó. Eu vou mandar todas as minhas pragas. Eu vou destruir as suas plantações. Eu vou mandar uma praga de granizo, uma chuva de granizo que nunca na história do Egito aconteceu. Está brincando com Deus, igreja? Ó servos do Senhor, nós não podemos brincar com o Senhor. Nós não podemos. É tempo de refletirmos que nós somos pó, irmãos. Nós somos pó, irmãos. O mais rico dessa terra é pó. Não é nada. Ele não acrescenta nada. Eu queria dar um recado para você que está com medo de morrer. O tempo das nossas vidas será encerrado no momento em que Deus ordenar. É agora. Com Covid, sem Covid, irmãos. Levanta da sua casa, vem para a igreja. Deixa de brincadeira espiritual. É tempo de buscar a face do Senhor. É tempo de encher templos dentro do que a gente pode encher. Eu não estou falando para colocar 1000 pessoas aqui, não. Nós vamos respeitar todas as normas das autoridades. Mas nós temos cadeiras vazias para a sua família sentar nesse lugar. Nós temos cadeiras vazias para você trazer o filho pródigo para esse lugar. Para que ele possa olhar para o céu e reconhecer: Pai, eu pequei contra ti. Mas eu quero ser um jornaleiro na sua casa. Irmãos, eu quero estar do lado do povo de Deus. Que o Senhor tem zelo, tem misericórdia, tem cuidado. Que Ele vem com a sua nuvem, né? Com a sua coluna de nuvem. A coluna vai na frente, depois ela se posiciona atrás. Aonde está o perigo iminente, o Senhor vem posicionando a sua proteção sobre nós. Irmãos, o verso 22, deixa eu ver se é o 22. Os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Mas a versão que nós lemos era um muro de proteção. Irmãos, você não consegue enxergar que o povo de Deus entrou por ordem dentro do mar? Deus mandou eles marchar, irmãos. Se Deus mandou marchar, irmãos, tem proteção. As águas são a parede protetora ali, ó. Está escrito aí no texto, irmão. Medita na palavra do Senhor. Medita nela de dia e de noite. Busca o tempo de refrigério para a tua vida. Aprenda que cristão não anda sozinho. Outra coisa que a lição fala para nós: prepare-se para viver o que o Senhor quer que você viva. O que o Senhor quer que você viva. Ele é Senhor. Nós precisamos preparar para esse momento. Nós precisamos entender que mesmo diante da recusa de Faraó, era a hora de Deus mostrar quem é que governava naquele lugar. Irmãos, você já imaginou um homem tentar brigar com Deus? Um pó brigar com quem criou o pó? Ah, Deus começa até a rir. Você já percebeu naquele dia que você está com
alguns valores na conta bancária e fala, puxa, está tudo em paz, mas amanhece o dia e as coisas completamente são destroçadas. O Senhor me ensina que nós devemos colocar a nossa confiança não em dinheiro, mas no Deus Todo-Poderoso. Ele é acima do dinheiro. Ele é acima de todas as coisas. Irmãos, para onde nós fugiremos, irmãos? Para onde nós fugiremos? Queridos, se nós não nos achegarmos na presença de Deus, na hora do arrebatamento da igreja, para onde que você vai? Só que ele está falando, quer passar o Mar Vermelho? Eu já levantei um líder, chama Jesus Cristo. Ele é o líder de todo o universo. Naquela época foi Moisés. Foi um dos maiores homens da autoridade colocada dentro do seio de Israel. Foi um homem que viveu, Moisés viveu muita presença de Deus no seu nascimento, em todos os momentos, irmãos. Irmãos, eu fico imaginando, porque tem hora que, às vezes a gente vai lendo o texto, mas lê as entrelinhas do texto, irmãos. Moisés, ele foi retirado da sua casa, em um determinado momento, foi habitar, sabe aonde, irmãos? Dentro do palácio do faraó. Irmãos, o povo do Senhor, naquela época escravo, e Moisés estava comendo de todas as delícias que tinha dentro do Egito. Só que tem um dia que Deus fala a Moisés, eu não quero que você fique nesse lugar não. Vai lá ver o que está acontecendo com o seu povo lá. Quando Moisés sai e vê toda a dificuldade que o seu povo estava fazendo, ele não aguenta, irmãos. Ele comete até um assassinato, ele mata um egípcio que estava destruindo a vida do israelita ali, um escravo. Ele mata, esconde ele na areia. No dia seguinte ele vê 2 israelitas brigando. O cara falou, quem te colocou como juiz? Você acha que a gente não viu você matando ontem? Ele foge, irmãos. É porque Deus tinha um destino, irmãos. Deus queria um projeto novo para a vida de Moisés. É aqui que está dizendo assim, ó. Deus quer que você prepare para viver o que o Senhor quer que você viva. Não acomode com as delícias do Egito. Não acomode com as delícias desse mundo. Não acomode com a paz que, entre aspas, o emprego está dando para você. Busca o Senhor enquanto é tempo. Busca a face do Senhor enquanto é tempo. Irmão, acorda de madrugada. A palavra de Deus fala, aqueles que acordam de madrugada, eles vão me encontrar. Marca um encontro com Cristo, querido. Relaciona com Ele. Busca a sua face. Busca a sua presença. Oh, irmãos, como o Senhor tem promessa. E eu gostaria de profeticamente usar uma expressão com a igreja. É hora de nós começarmos a festejar. Festejar pelo livramento da sua casa, querido. Estão todos aí assentados. Parabéns. Festejar pela paz, pelo Espírito de Deus que está sobre nós. Festejar por essa família que está aqui na frente aqui. Por essa família que está sentado logo aqui, irmãos, é tempo de refrigerar, é tempo de você falar, Jesus, eu quero ver os meus filhos aqui dentro. Jesus, eu quero ver a tua paz. Eu sei que o Senhor tem história escrita para os meus filhos. Eu sei que o Senhor tem história escrita para a minha família. Irmãos, clama ao Senhor. Ele vai conceder esses desejos, irmãos. Se nós pedirmos coisas espirituais, Ele tem para dar, irmãos. Irmãos, vamos parar de querer bênção, irmãos. As bênçãos são consequência da prosperidade que Deus dá para nós. Você vem para Ele, Ele te entrega tudo, irmãos. Venha para a escola de Deus, querido. Venha para a escola de Deus. Não fica pulando as fases espirituais, os processos espirituais de Deus para nós, não. Deixa de viver o que você quer viver e vá viver o que Deus quer para a tua vida. Moisés abandonou aquele palácio
e foi lá para o deserto, dentro do deserto, será quantas histórias que Moisés deve ter passado, quantas dificuldades, de certo ele deve ter olhado para trás, rapaz, mas eu vivia lá dentro do Egito, para que eu fui matar aquele homem? Ah, mas o que tinha na frente era muito maior. Lá dentro do palácio do faraó, ele não abriu o mar vermelho não, mas nas mãos do Senhor ele abriu o mar vermelho. Ele dirigiu o seu povo. Irmãos, a gente fica imaginando que general pode se aproximar da sabedoria de um homem desse. Nenhum na face da terra. Então não esqueça, é hora de você festejar. Tem uma festa no céu preparada para você. Eu queria parar um minutinho para dizer algo para você. Como é que você vai para a festa? Qualquer ser humano que é convidado para uma festa, seja ele rico ou pobre, ele imagina que ele escolhe a melhor roupa que ele tem no guarda-roupa. E se prepara. Ele se organiza, ele se planeja. Ele fica esperando o horário. Como é que você está preparando? Como é que está teu coração nessa hora? Como é que está a sua vida espiritual nesse momento? O Senhor quer que você viva uma vida de acordo com o que Ele tem para você. Mas nesse momento, para entrar nessa festa, tem que ser convidado. Tem que estar habilitado para entrar lá. Tem que estar pronto para entrar lá. Irmãos, haverá festa no céu quando a sua igreja entrar na glória. Oh, que coisa maravilhosa. Nós não podemos nem imaginar quanto júbilo vai acontecer. Quanto júbilo irá acontecer de nós olharmos para Jesus Cristo, aquele Rei Salvador, aquele Rei Redentor, aquele Rei que teve a misericórdia de nós e falar: Jesus, eu te agradeço. Como eu te agradeço. Como eu me sinto honrado porque o Senhor me escolheu. O Senhor foi lá no entulho, o Senhor foi lá naquele lixo que eu vivia. O Senhor me restaurou, Jesus. O Senhor me libertou, Jesus. O Senhor me trouxe para a tua presença. Para encerrar, amados, chegou a hora de Deus agir na sua vida. E para encerrar, as promessas que Deus tem para você, para a sua casa, elas não têm fim. Ela não tem fim. Eu não vou ter tempo, irmãos. Mas eu queria te dizer uma coisa. Para você que está triste, para você que perdeu algum parente, para você que está completamente angustiado, Apocalipse 21 fala assim para você: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Aquele que estava sentado no trono disse: Estou fazendo novas todas as coisas. Escreva isto, João, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: Está feito, já está acabado, já está consumado. Eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas olha que coisa tremenda, irmãos. Mas os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será o lago de fogo que arde com enxofre. Tem separação, irmãos. O tempo acabou e eu não vou ultrapassar. Não são as minhas palavras que te convencerá, mas é o poder do Espírito de Deus.
que vai te confrontar dos nossos pecados, dos juízos que podem vir sobre nós e da justiça de Deus. Deus abençoa cada um dos irmãos.